Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Eduardo. Hoje eu vou falar sobre um filme de terror, mas não é qualquer filme, é um filme clássico da década de 20, do Murnau, então você sabe qual é, né? Nosferatu. Nosferatu é uma tentativa de adaptação dessa obra literária aqui, um livro do escritor irlandês Bram Stoker, escrito no finalzinho do século XIX, mas por questões de direitos, questões legais, não foi possível uma adaptação total dessa obra. É importante destacar que, embora hoje vários filmes sejam adaptados da literatura, na década de 20 isso não era muito comum, até porque até a década de 50, mas na década de 60, teve um debate muito intenso nas teorias do cinema sobre a validade desse procedimento. Alguns autores diziam que a tarefa do cineasta é encontrar um enredo, né, e não pegar algo pronto. O caso do Krakauer, ele criticou muito a adaptação do livro As Vinhas da Ira, do Steinbeck, para o cinema, feito pelo John Ford na década de 40. Você tinha autores como André Bazin que não viam tantos problemas assim, mas havia esse debate, coisa que hoje praticamente não existe mais. Mas se não deu então para adaptar totalmente essa obra, o que muda o livro em relação ao filme? Bom, primeiro as questões de nome tiveram que ser alterados, né? Então lá o Jonathan vira o Hutter, a Mina, a Ellen, o Conde Drácula vira o Conde Orlok. O próprio personagem de Van Helsing, que é muito trabalhado no livro do Bram Stoker, não é desenvolvido em Nosferatu. Então essas mudanças que eu considero elas secundárias. O que eu acho assim que é bem importante destacar, né, que já não é secundário mais, é essa questão geográfica. Essa questão geográfica muda consideravelmente. Por quê? Porque enquanto o livro do Bram Stoker tem esse encontro entre um jovem inglês e um conde romeno, que é um choque cultural muito interessante para a gente pensar do ponto de vista antropológico, inclusive, você não tem isso mais no filme do Nosferatu. O Bram Stoker, o livro dele, ele é muito moralista e também etnocêntrico, porque o Bram Stoker está envolvido nas ideias da antropologia evolucionista, principalmente nas ideias do Lewis Morgan, um escritor, um antropólogo estadunidense, que tinha escrito um livro na década de 70, em 1870, né, chamado Ancient Society, onde ele escalonava as culturas em culturas civilizadas, né, franceses, ingleses, estadunidenses, né, culturas bárbaras, incluindo aqui o leste europeu, por isso que é importante essa questão geográfica, né, no livro, e as culturas selvagens de outros povos. Então isso está dissipado no filme do Nosferatu, não tem essa questão etnocêntrica. Outra questão que eu acho importante também é o conde. No imaginário social, o conde ficou associado com esse sujeito pálido, um corpo mais esbelto, cabelo tudo para trás, um sujeito sedutor e charmoso. No filme do Murnau, Nosferatu, então, o Conde Orlok não tem essas características, ele é um sujeito feio, né, bizarro, mas isso não tem a ver com questões de adaptação, isso tem a ver com a proposta estética que envolve o filme Nosferatu, que é o expressionismo alemão. O expressionismo alemão é um movimento que acabou recebendo muitos elogios, mas também muitas críticas. Uma das críticas é porque a proposta do expressionismo alemão é a descaracterização da realidade. E isso traz uma evasão, né, do real, que o Krakauer, por exemplo, criticou intensivamente, principalmente na década de 40, quando ele publicou aquele texto clássico, né, se tornou clássico, sobre o filme O Gabinete do Dr. Caligari, mostrando como esse cinema superficial de Weimar continha um aspecto psicológico muito ruim para as massas, e na década de 20 isso foi uma influência, né, um terreno fértil para as ideias nazistas. Uma das cenas que eu gosto mais nesse filme Nosferatu é aquela que o Hutter chega na região, vai se hospedar numa taberna e ele conta para as pessoas ali quais os propósitos, os porquês ele está naquela região. As pessoas ficam meio apreensivas, ele acha tudo aquilo uma bobagem, uma crendice popular, né? Mas aí você tem um plano que mostra como fosse um lobisomem em alguma região externa àquele ambiente. E isso é muito interessante porque lá na década de 80, um lobisomem americano em Londres usa um pouco da cinefilia, né, em relação a isso, porque aqueles dois jovens americanos, eles chegam num pub, né, numa região rural da Inglaterra chamado Cordeiro Massacrado, e eles falam com as pessoas ali, aquelas pessoas
ficam meio assim, praticamente o expulsam do bar, dão algumas coordenadas, ó, não saiam da estrada, mas acontece depois aquilo ali do jovem ser atacado. Então essa cena que eu acho a principal do filme, o lobisomem americano em Londres, ela bebe então da cinefilia e vai buscar lá na década de 20 desse clássico. Então parabéns ao Murnau, aos produtores de Nosferatu, porque mesmo eles não conseguindo adaptar totalmente a obra do Bram Stoker, eles acordaram a indústria. Alguns anos depois a Universal comprou os direitos do livro e aí fez o filme Drácula. Trouxe inclusive um ator húngaro, né, o Bela Lugosi, com aquele sotaque, né, e aí aquele sotaque do leste europeu. I am Drácula. É a cereja do bolo para as ideias realmente do Bram Stoker, né, dessa região exótica, né, que seria a Transilvânia. Então, depois, ainda da década de 30, vários outros filmes com essa temática, né, do vampiro surgiram, alguns muito bons. Eu gosto de um em especial, que é A Hora do Espanto. Teve um filme também, acho que de 2006, que é o Van Helsing, um filme que não agradou muitas pessoas, mas deveria se fazer um filme melhorzinho sobre ele, porque ele é um personagem muito importante no livro do Bram Stoker. Fica a minha dica, que assista esse filme, ele é muito legal. É claro que é preciso entendê-lo dentro de uma proposta estética, né? Então você não vai encontrar talvez coisas assim que se pareçam com alguns filmes de terror de vampiros que nós temos na atualidade, mas é um filme que é pai, né, de vários filmes com esse tema. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo sobre um filme de terror no canal. Vou fazer mais porque esse gênero me agrada muito. E se você gosta também, te convido para se inscrever aqui no canal para não perder os próximos que virão. Ok, pessoal? Muito obrigado e até mais.